Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André Luiz com mais uma aula de inglês. O nosso tema de hoje é Adverbs of Time, advérbios de tempo. Nós vamos estudar hoje os advérbios already, ever, never, just, yet, still, for e since. Então temos aqui, são palavras utilizadas na oração para modificar o sentido do verbo e ou para dar ênfase ao verbo a que estiver sendo modificado. Exemplo: I used to sleep early when I was a child. Eu costumava dormir cedo quando era criança. Então, fazendo a modificação utilizando o advérbio, a gente vai ter o I still sleep early. Eu ainda durmo cedo. É a ação que começou no passado e ela continua. Ela está acontecendo sempre. Ou seja, o advérbio still entrou na oração para atribuir ao verbo a ideia de continuidade. Os advérbios de tempo são colocados entre o sujeito e o verbo. Havendo o verbo auxiliar, ficará após o mesmo. Exemplo: I still sleep early. Eu ainda durmo cedo. He is still sleeping. Vocês vejam que o still apareceu aqui, depois do verbo to be e antes do sleeping, do gerúndio. Ele ainda está dormindo. Então, nessa aula de hoje é importante que a gente aprenda esses advérbios que estão listados aqui, né? O already, que significa já, ever, que significa sempre, never, nunca, just, exatamente, yet, ainda e já, still, ainda. Numa próxima aula eu vou dar uma explicação melhor, mais detalhada, sobre a diferença que há entre o yet e o still, visto que eles têm o mesmo significado, a mesma tradução, todavia são empregados de maneiras diferentes. A gente vê muito isso também na língua portuguesa, né? Temos aqui também o advérbio for, que significa por ou a, e o since, que significa desde. Adverbs of time, already, foi o primeiro que nós vimos lá. Nós vamos ver sobre o uso dele. Então, utilizamos already ou already para dizer que algo foi realizado antes do tempo que se esperava. Exemplo: I've already finished my task. Já terminei minha tarefa. Aí temos, tendo em vista o seu caráter de indefinição no tempo, o advérbio already é muito comum com o presente perfect em orações do tipo eu já vi você. Exemplo: I've already seen you. Eu já vi você. Nós temos aqui o already. Temos um segundo uso do already. O segundo uso seria esse: utilizamos already para questionar se algo já foi feito. Exemplo: vejam bem que aparece sempre na interrogativa. Have you already gone to France? Have you already gone to France? Você já foi à França? Geralmente aparece na interrogativa, esse already. Agora falaremos sobre o advérbio de tempo, o ever. O advérbio ever é utilizado para questionar se alguma ação alguma vez já tem sido praticada. O exemplo: Have you ever thought about being a teacher? Have you ever thought about being a teacher? Você já pensou em ser professor? Vejam bem que também bem utilizado na interrogativa. Não somente na interrogativa, ele aparece de outras formas também. O uso dele é utilizado para expressar a ideia de que algo jamais tenha realizado. Exemplo: I've never gone to the USA. I never gone to the USA. Eu nunca fui aos Estados Unidos. Ou seja, expressa o quê? Expressa que nunca, jamais eu fiz algo. Temos aqui o advérbio de tempo, adverbs of time, o never. Na linguagem oral, é comum iniciarmos orações do presente perfect com o advérbio never. Nunca fui aos Estados Unidos.
Nesse caso, o advérbio vem no início da oração, seguido do auxiliar have, mais sujeito, mais o particípio do passado. Never, have, né? Never, aí tem o have, que é auxiliar, o I, sujeito, e o restante o particípio passado aqui, o gone. Never have I gone to the USA. Bem enrolada mais ou menos aqui, frasezinha difícil de falar. Para mim ficou como se fosse um trava-língua. Continuando. Advérbio de tempo aqui, adverbs of time, o just, vamos ver o primeiro uso dele. Significando só ou apenas. O advérbio just pode ser utilizado em frases do tipo just a little, só um pouco. Just a little, só um pouco. Exemplo, give me just a little, not much. Dê-me só um pouco, não muito. Temos também outro exemplo aqui. I just want to know about you. I just want to know about you. Eu apenas queria saber sobre você. O segundo uso do just. O advérbio just pode ser também utilizado para relatar que algo acabou de acontecer. Por exemplo, we have just arrived. We have just arrived. Nós acabamos de chegar. Veja que se fosse traduzir ao pé da letra, não seria, né? Não teria esse sentido, seria diferente. Por isso que em inglês a gente nunca tem que tentar traduzir ao pé da letra. A gente tem que procurar sempre conhecer as expressões. Né? O inglês, como qualquer outra língua, tem bastante expressões idiomáticas também. Agora, advérbios of time, o yet. Vamos ver o uso do yet agora. O advérbio yet pode expressar algo que ainda não foi realizado. Exemplo, I haven't finished my homework yet. I haven't, ou have not, né? I haven't finished my homework yet. Eu ainda não terminei a minha tarefa. O segundo uso do yet. Questionar se algo já foi acabado. Né? Percebemos aqui a interrogativa. Exemplo. Have you finished your homework yet? Já terminou sua tarefa de casa? No exemplo B. No, I haven't finished it yet. Eu ainda não a terminei. Esse it aqui está como o a, né? Agora falaremos sobre advérbios de tempo, né? O advérbios of time, o still. O uso do still. Significa ainda. O advérbio still dá ao verbo a ideia de continuidade, como vimos no início desse projeto. Exemplo, I still play the bass. I still play the bass. Uma coisa que eu comecei a fazer, uma coisa que eu aprendi a fazer no passado e continuo fazendo. Né? I still play the bass. Eu ainda toco baixo ou contrabaixo. O advérbios of time do for. Vamos entender aqui o uso do for agora. A palavra for, em função de advérbio, pode dar ao verbo a ideia quantitativa de tempo transcorrido por uma ação. Exemplo, I have taught for 29 years. Eu ensino durante 29 anos. I have for 29 years. Eu ensino durante 29 anos. O advérbio de tempo, since. A palavra since é utilizada para expressar ideia de duração de tempo. Exemplo, I have worked here since 1990. I have worked here since 1990. Eu trabalho aqui desde 1990. Pronto, pessoal. Então, essa foi a explicação de hoje para vocês, certo? Lá na atividade terá também esse material para vocês analisarem. Qualquer dúvida, só chamar no PV para a gente tirar as dúvidas de vocês. Lembrando sempre que todo vídeo que a gente coloca é interessante que assista, que é uma maneira de melhorar a aprendizagem. Né?
Eu sempre digo que é bom a gente assistir os vídeos, a gente instalar o Duolingo, né? O inglês é muito importante na vida da gente, sim. Principalmente agora, né? Nessa época que a gente vive, saber uma língua fora nossa é bastante interessante para o seu desenvolvimento profissional, certo? Então a todos vocês eu deixo aqui o meu abraço. Valeu!